essa palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 35. A partir do versículo de número 35, essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Este texto fala sobre quando Jesus apazigua a tempestade. Texto muito conhecido de todos nós. E mais uma vez o Senhor vai falar ao nosso coração através desta palavra. Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Palavra abençoada. E mais uma vez esse texto traz uma mensagem muito forte para os nossos corações. Jesus, se você observar os capítulos anteriores, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando. Quando a gente faz uma leitura minuciosa do texto, porque Mateus também vai registrar esse acontecimento no capítulo 8 de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, como também Lucas. O doutor Lucas também vai registrar esse episódio. Vai falar sobre Jesus acalmando essa tempestade. E se a gente faz uma leitura minuciosa, detalhada, nós vamos perceber alguns detalhes entre um e outro. E um deles é o que o evangelista Marcos descreve, né? Quando ele diz que assim como Jesus estava no barco, ele passa para o outro lado. Essa expressão, assim como estava, significa que Jesus passou o dia inteiro sentado naquele barco, ensinando, falando sobre o reino, de maneira que Jesus não saiu para se alimentar, não se levantou para estar entre a multidão. O barco naquele dia foi o púlpito para Jesus pregar. O barco naquele dia foi o púlpito, foi o altar para Jesus pronunciar as suas palavras maravilhosas. E Jesus passou o dia todo ensinando, de forma que ele, do mesmo jeito que estava, tão cansado, disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Como homem, Jesus estava cansado. Como homem, Jesus não teve nem forças para se levantar daquele barco depois de um dia inteiro de seminário, se podemos usar essa palavra. E do jeito que ele estava, apenas os discípulos entraram no barco e ele disse: Vamos para o outro lado. Aqui mostra exatamente a humanidade de Jesus, a natureza terrena de Jesus, de alguém que passa o dia numa tarefa e quando chega ao cair da tarde, o final do dia, ele se cansa. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. No finalzinho da tarde, ele, do jeito que estava no barco, convida os seus discípulos para irem para o outro lado.
E aí, a primeira grande lição que eu aprendo aqui é que entrar no barco e ir para o outro lado não era opcional. Jesus não perguntou para os seus discípulos se eles queriam ir para o outro lado. Não. Aqui a palavra de Jesus está no imperativo. Vamos para o outro lado. E isto era o cair da tarde. Era o finalzinho da tarde. E por que eu estou fazendo questão de enfatizar que Jesus não perguntou para eles se eles queriam ir, mas disse para eles, vamos. Aleluia. Porque eles eram pescadores, alguns deles eram pescadores. Eles tinham experiência com o mar. Eles conheciam o vento. Tanto é que dizem os comentaristas e historiadores que geralmente os pescadores navegavam no mar, no lago, em silêncio. Para quê? Para escutar o barulho do vento. De acordo com o barulho, eles saberiam quando iria se levantar uma tempestade de vento ou quando as ondas iriam ficar turbulentas. E o que vão dizer os historiadores é que este lago era cercado por 3 montanhas. E era muito comum, principalmente em dias quentes, que ao cair da tarde se levantassem tempestades de ventos e ondas violentas por causa do clima, por causa do dia que foi muito quente. E como o lago estava muito perto de montanhas, era comum que isso acontecesse. Então, se Jesus perguntasse para eles, com a experiência que eles tinham, se eles queriam entrar no mar naquele horário, no final da tarde, sem dúvida, os discípulos, conhecendo os riscos e os perigos de entrar no mar naquele horário, eles com certeza não iriam, né? A mesma coisa acontece comigo e com você. Se a gente soubesse que iríamos entrar no mar e que era possível que acontecesse uma grande tempestade, boa parte de nós não iríamos. Se a gente prevê que, porque o dia foi muito quente, no final da tarde ia se levantar uma grande tempestade, nenhum de nós arriscaríamos entrar no mar assim. É por isso que Jesus não dá a eles a opção de eles escolherem se queriam ir para o outro lado do barco ou não. Mas a palavra de Jesus é imperativa e Jesus diz assim, vamos passar para o outro lado. O que eu estou querendo dizer para você é que a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, aleluia, a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, nós não temos mais a opção de escolher para onde vamos. Nós não estamos mais no comando da nossa vida. Nós não estamos mais na direção da nossa embarcação. Então quem é que está na direção da minha vida, irmã? Se você decidiu seguir a Jesus, quem está na direção da sua vida agora é Jesus. E é Ele que determina se você sai ou se você entra. É Ele quem determina se você vai ou se você fica. É Ele quem determina para onde você deve ir. Não é mais você. E Jesus sabe que nós somos propensos a ter medo, especialmente em situações que nós já conhecemos. E é por isso que quando o Senhor nos chama para uma obra, é por isso que quando o Senhor faz um chamado na vida da gente, Ele não pergunta se a gente quer. Ele simplesmente diz, eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei. Aleluia! É por isso que quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele não nos dá detalhes de como será até o cumprimento da promessa. Porque se muitos de nós soubéssemos os detalhes do chamado, se muitos de nós soubéssemos os detalhes do percurso até o cumprimento da promessa, eu tenho certeza que muita gente desistiria e dizia assim, então não quero a promessa. Então eu não aceito o chamado.
Deus não nos conta os detalhes, porque o que importa para Deus é que a gente chegue do outro lado. Deus não nos conta os detalhes, porque Ele conhece a nossa fragilidade. Como homem, Jesus estava cansado. Como Deus, Ele sabia que aquela tempestade se levantaria no meio do mar, no meio do lago. Mesmo assim, ele diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Aleluia. E é claro, como você já sabe, quando eles entram, uma grande tempestade se levanta. O vento fica forte, impetuoso. As ondas ficam violentas a ponto de açoitar aquele barquinho, bater com força naquele barquinho. E naquele barco, não era um barquinho, porque todos os discípulos estavam dentro dele, então não era bem um barco, era quase um navio. Então, o texto diz que as ondas eram tão violentas que essas ondas entravam no barco. As ondas açoitavam com tanta força aquele barco que as águas já entravam naquele barco. Escute isso. O que eu acho tão interessante é que Marcos vai dizer que Jesus não entra sozinho, ou ele não entra sozinho com os seus discípulos no mar, mas outros barcos o acompanhavam. Marcos, no verso 36, vai dizer: e havia também com eles outros barquinhos. Às vezes a gente pensa que a tempestade só acontece dentro da nossa casa. Às vezes a gente pensa que o vento forte só bate contra o nosso barco. E é por isso que muitas vezes você diz assim: meu Deus, só comigo que acontecem essas coisas. Meu Deus, só na minha casa que acontece um negócio desse. Tem pessoas que acham que o tempo ruim só chega para ele. A Bíblia diz que o mesmo sol que Deus dá para o justo, Ele dá para o ímpio. A mesma chuva que cai para o justo, cai para o ímpio. Então é importante que você saiba que tempestade, dia ruim, vento forte contrário, chega na vida de todo mundo, independente de credo, de religião, de raça, de cultura. O dia mau chega na vida de todo mundo. Então pare de se vitimizar. Então pare de ficar com lamúrias, dizendo o tempo todo: mas porque só eu sofro, só comigo acontecem essas coisas, porque eu não tenho sorte, porque eu nasci para sofrer, eu nasci para chorar. Pare com esse negócio, porque a tempestade, quando chega, chega para todos. Aleluia, glória a Deus. O vento forte se levantou. E é claro que se levantou e atingiu o barco que Jesus estava com os discípulos. E atingiu os outros barcos que também estavam junto com eles no mar. E é claro, é possível que aquela tempestade que se levantou no mar, ela foi passando, porque você já percebeu, quando chove a tempestade vai passando para outro lugar. Com certeza aquele vento forte e aquela tempestade, ela começou no mar e ela foi passando para quem estava na areia, para quem estava em terra. Quando a tempestade vem, ela vem para todo mundo. É claro que em momentos diferentes. Porque como eu falei, a tempestade vai se movimentando, né? A tempestade vai passando e ela vai passando no barco de cada um de cada vez. Ela vai passando no território onde está cada pessoa de cada vez. Não é todo mundo que enfrenta a tempestade ao mesmo tempo. Mas, proporcionalmente, conforme se movimenta a chuva, a tempestade, cada localidade vai sendo atingido por aquela tempestade. E por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que importa não é se a tempestade vai se levantar. O que importa é quem está com você dentro da embarcação. Oh, glória! O que importa é quem está com você na embarcação. Porque a tempestade não
o mar se levantou e atingiu todos os barcos. Mas a grande diferença é que em um dos barcos Jesus estava. Glória a Deus. Em um dos barcos estava ali o Senhor da vida. Em um dos barcos estava ali alguém que estava como um homem cansado, e o texto vai dizer que ele dormia na polpa do barco, apoiado em uma almofada ou travesseiro, e o texto diz que ele caiu no sono. Essa expressão sugere que ele estava tão cansado que ele estava num sono profundo. Como homem ele estava dormindo, mas como Deus, ele estava exatamente no controle daquela tempestade. Oh, aleluia! Escute! Você que está enfrentando uma forte tempestade na sua vida. Você que está no meio desse mar revolto. Você que Jesus te convidou para segui-lo. Você seguiu a direção de Jesus e hoje você diz: Deus, por que essa tempestade? Por que esse vento forte? Quem sabe as ondas já estão até entrando no teu barquinho. Quem sabe você está com medo de naufragar, está com medo de ir a pique. Por quê? Porque as ondas já estão molhando a parte interior do teu barco. Você já está sentindo a água gelada nos pés, já está sentindo a água gelada batendo no seu rosto. O frio, o vento forte já está te assustando. Mas se acalme, porque quem te chamou para passar para o outro lado é fiel. Quem te chamou para segui-lo é fiel. Quem mandou você entrar no barco é fiel. Quem mandou você entrar no barco está no controle da tempestade. E pode parecer que ele está dormindo, mas ele não está. Como homem, Jesus dormiu. Mas como Deus, ele é o guarda de Israel do Salmo 121. Aleluia! O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ele é quem guarda a tua entrada e a tua saída. Tu sabes o que é tosquenejar? É piscar, sabe? Os nossos olhos têm essa pálpebra em cima do globo ocular. E nós piscamos para lubrificar o nosso globo ocular. Quando a gente pisca, a gente perde alguma imagem, a gente perde algum momento. Só que o Deus que você serve, que convidou você a entrar nesse barco, que convidou você a segui-lo, ele não pisca. Ele não dorme, não pisca. Isso quer dizer que ele não perde nenhum momento, ele não perde nenhuma situação, ele não perde nenhum detalhe da sua vida, ele está atento a todos os detalhes. Oh, glória! Oh, glória! E olha, com a experiência que aqueles discípulos tinham com o mar, com o vento, com águas, eu creio que eles já haviam tentado várias coisas, vários recursos para tentar acalmar de alguma forma aquela situação. Como o mestre dormia profundamente na polpa do barco, eu creio que eles fizeram tantas coisas para tentar acalmar. Só que depois de ter gastado a sua energia, depois de ter tentado várias coisas, aleluia, eles vão acordar Jesus. E a gente percebe que eles já estão cansados, já estão irritados, que eles já haviam feito tantas coisas para tentar resolver e não conseguiram, por causa da forma que eles vão acordar Jesus. Observe que eles vão dizer assim num tom enérgico: mestre, não te importa que pereçamos. Eles vão dizer para Jesus essa expressão de forma meio cansada, irritada, como alguém que já tentou várias coisas e não deu certo. E é por isso que eles vão dizer de forma, de forma meio que agressiva: mestre, não te importa que pereçamos. O que eles estavam querendo dizer: o Senhor não está nem aí que a gente vai morrer. O barco vai a pique. A gente vai naufragar. As ondas estão entrando já dentro do barco e o Senhor aí dormindo. Meu Deus do céu. Oh.
Deixa eu te colocar, deixa eu pontuar um detalhe aqui para você. Que clamor desesperado desses discípulos. Isso é forma de acordar quem está dormindo? Você percebe que eles acordaram de forma enérgica, como quem estava com raiva, aborrecido porque Jesus dormia no meio daquela tão grande tempestade. Porque eles disseram logo, a gente vai morrer. A gente vai morrer. E você acha que alguém que acha que vai morrer, acorda alguém com calma? Ei, acorda. Levantou-se uma tempestade, acorda. Você acha que quem está desesperado, com medo de morrer, acorda alguém assim? Não. A pessoa já vem no pânico, a pessoa já vai no pavor. Ela já é tomada por um sentimento incontrolável de medo, de angústia. O sentimento da morte. Aí, com certeza, eles acordaram Jesus de forma desesperada. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente só vai procurar Jesus quando a gente está desesperado. Muitas vezes a gente só vai procurar Jesus quando a tempestade se levanta. Muitas vezes a gente só vai procurar Jesus quando a gente já tentou de tudo. Aí Jesus é a última opção que nós escolhemos. Escuta isso. Por que é que muita gente só procura Jesus como último recurso quando ele deveria ser o primeiro? E procura fulano, e procura ciclano, e procura família, e tenta com a própria experiência, com a própria sabedoria, e usa a própria inteligência, e usa a força do braço. Aí quando vê que já não tem mais recurso, aí procura Jesus. Jesus não deveria, ou não deve ser o nosso último recurso. Jesus deve ser o nosso primeiro recurso. Se a gente procurasse Jesus assim que o problema se levanta, ou assim que a gente sente que o problema vai se instaurar, vai se instalar, a gente não procuraria Jesus com tanto desespero, nem com irritação, como se Jesus tivesse culpa porque a tempestade se levantou. Porque eu pesquisei a fala de vários comentaristas e eles são unânimes em dizer que eles vão acordar a Jesus incrédulos, meio que com raiva, aborrecidos porque Jesus dormia na polpa do barco. Será que o Senhor não está nem aí que a gente vai morrer? Não te importa que nós pereçamos? E quantas são as pessoas que procuram tudo que é recurso, por último vai procurar Jesus. E quando vai procurar Jesus, já vai procurando com raiva, já vai procurando com irritabilidade, já procura Jesus sem fé, já procura Jesus sem esperança, já procura Jesus no final, quando ele já está sem paciência. E por que é que você não procura Jesus no início do problema? Por que é que você não clama ao Senhor no início da situação? Por que deixa chegar numa situação tão crítica? Eu aprendi com um pastor e eu compartilhei isso, aonde eu preguei ontem. Eu aprendi com um pastor, um dia um pastor disse assim para mim: Jaqueline, sabe por que os crentes têm que clamar? E eu disse: não, pastor. E ele disse: pode observar na Bíblia que poucas vezes aparece a expressão clama a mim. Eu particularmente só lembro de Jeremias 33:3. As outras expressões é orar, buscar ao Senhor, invocar. Mas é difícil você ouvir a Bíblia dizendo assim, clama. Porque o clamor é diferente da oração. Uma coisa é clamar e outra coisa é orar. O clamor é algo mais enérgico. É como se fosse uma oração desesperada, uma oração de quem está precisando imediatamente de uma ação, de algo extraordinário. E o pastor disse assim para mim: Jaqueline, se nós tivéssemos o hábito de orar, nós não precisaríamos clamar, porque nós estaríamos sempre apresentando as nossas queixas diante do Senhor. E o Senhor mandaria resposta.
Porque a palavra do Senhor diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Sabe por que muita gente vê a necessidade de clamar? Não estou dizendo todos, mas alguns. Vão assim como esses discípulos desesperados até Jesus. Porque não tem o hábito de orar. Porque só procura o Senhor em última instância, em último recurso. Porque só procura o Senhor quando não tem mais jeito. Não procura Ele como primeira alternativa. Aleluia. Oh, minha irmã. Tenha o hábito de falar com Jesus. Porque quando nós temos o hábito de orar e falar com Jesus, nós não temos a necessidade de ficar clamando desesperadamente. Aleluia! Aleluia! É como se os discípulos estivessem culpando a Jesus depois de ter tentado tudo, agora vamos acordar o mestre. O Senhor não quer que você perca a sua fé, perca a sua esperança, fique sem força, e só quando estiver no final do poço você vai procurá-lo. Não! Aproveite o começo das suas forças, das suas energias. Apresente a sua situação a Jesus. Certamente Ele vai se levantar para acalmar essa tempestade. Só depende de você. Só depende da sua postura. Procure Jesus no começo da tempestade. Não procure Jesus quando as ondas já estiverem entrando no barco. Não procure Jesus só quando o barco estiver afundando. Procure Jesus no início da tempestade. Aleluia! Talvez você diga assim: irmã, mas eu estou procurando Jesus desde o início. Assim que eu suspeitei que um problema aconteceria, estava chegando na minha casa, que um vento forte estava soprando, eu chamei Jesus. Então, se você chamou, não precisa ter medo. Se você chamou, não precisa ficar irritado, não precisa ficar culpando a Jesus pela tempestade, não precisa ficar com medo. Observe que quando eles acordam Jesus repreende o mar, diz: cala-te, aquieta-te aos ventos e o mar. A Bíblia vai dizer que tudo se fez bonança. Mas em seguida Jesus repreende a eles e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Em outra versão vai dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus repreende a eles por causa da sua pouca fé. Jesus vai sugerir aqui que eles ainda nem aprenderam a confiar. Eles nem aprenderam a ter fé, porque quem tem fé não vai acordar Jesus tão desesperadamente. Quem tem fé não diz que Deus não se importa com a sua situação. Quem tem fé não diz que o Senhor está de rosto virado para o seu problema, que Ele está indiferente. O que os discípulos estavam querendo dizer era isso, porque o Senhor está indiferente à nossa situação. A gente vai morrer e o Senhor não está nem aí. Escute! É claro que Deus se importa com o filho seu. É claro que Ele sente a sua dor. É claro que Ele sabe exatamente como você está se sentindo. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que Deus não está nem aí para o seu sofrimento. Não deixe o inimigo te enganar, colocando esses pensamentos: aonde é que está Deus, que não está vendo eu passar por essa tempestade? Não deixe o inimigo te enganar. Sabe onde é que está Jesus? Está exatamente aí na polpa do teu barco. Se foi Ele que convidou você para segui-lo e você entrou nesse barco, Ele está exatamente aí na polpa do barco. É só chamar por Ele. Oh, aleluia! É só você chamar por Ele. Aleluia! Você percebe que no finalzinho, eles todos, não é um só, espantados, perplexos, diziam numa só boca: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você está pensando que eles já não tinham visto Jesus realizar nenhum milagre? É claro que sim. Eles já tinham visto Jesus realizar vários milagres.
curar cegos, coxos, leprosos, expulsar demônios. Já tinham visto Jesus curar a sogra de Pedro. Já tinham visto Jesus realizar tantos milagres. Mas quando o vento forte se levantou, que Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram: quem é este? Quem é este? Às vezes parece até que diante do vento a gente não conhece mais a Jesus. Quando a tempestade se levanta, parece que a gente não conhece Jesus. Jesus já fez tantos milagres, tirou você do mundo, mudou a sua vida, mudou a sua história, a sua trajetória. Jesus já abriu portas que você nem imaginava. Jesus já te deu livramentos que você não sabe explicar até hoje. Jesus já trouxe curas que você até hoje glorifica a Deus por isso. Mas só porque esse vento se levantou, você não conhece mais a Jesus? Oh, aleluia! Talvez você diga: irmã, eu conheço Jesus, eu tenho experiência com Ele, eu falo com Ele diariamente. Então, se você conhece, por que é que você está com medo? Se você conhece, por que é que você quer pular do barco? Se você conhece, por que é que você está desesperado tentando tirar a própria vida? Se você conhece, por que é que você não sai desse quarto? Por que é que você não reage? Por que é que você não se levanta? Por que é que esse vento está te abatendo? Se você conhece Jesus, os milagres que Ele já fez, o que Ele tem capacidade de fazer, o poder que Ele tem, por que é que você ainda está prostrada aí? Oh, aleluia! Se Ele te chamou para essa situação, se Ele permitiu essa tempestade se levantar, não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai naufragar. O teu barquinho não vai afundar. Foi Jesus que te chamou para passar para o outro lado. E tenha certeza que você vai chegar do outro lado com vida. Tenha certeza que você vai chegar do outro lado. Jesus não disse que é para passar para o outro lado, você vai chegar lá. Você não vai morrer. Você não vai naufragar. As ondas não vão afundar o teu barco. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro dele. Agora, se Jesus não está dentro dele, é para você ter medo mesmo. É para você ficar assustado. Mas se Jesus está aí, tenha paciência, tenha calma. Ele vai trazer a bonança. Ele vai acalmar esse vento, mas é no tempo dele. Ele pode estar acalmando hoje, mas Ele pode decidir acalmar mais tarde. Aleluia! Mas Ele vai trazer bonança. Sabe o que significa essa palavra bonança? Aquilo que está agitado se tornar quieto, se tornar calmo, se tornar tranquilo. Ele vai trazer bonança para você. Não precisa se perturbar. Não precisa perder o sono. A quietude vai chegar no teu barco. A tranquilidade, a paz. Aleluia! Tudo vai voltar a estar quieto. Tudo vai se acalmar, porque esse Jesus tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar, tem poder sobre a tempestade. O Jesus que você serve está no controle da tua embarcação. Oh, aleluia! Não vai naufragar. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, tenha fé. Se Jesus está no teu barco, você vai chegar do outro lado. Me ajuda. Eu conto contigo, Senhor. Aleluia.